passa o tempo e se tem um assunto que nunca sai de moda na ficção científica são os alienígenas. Enquanto nós temos clássicos que fazem um mega sucesso entre os fãs do gênero, como Alien, Independence Day ou até o próprio ET do Spielberg, o cinema de ficção científica tem algumas histórias que acabam ficando de fora dos holofotes, mas que também são muito interessantes para quem curte esse tema. Portanto, boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje eu estou aqui para apresentar uns filmes de aliens para vocês que curtem sci-fi e estão procurando uma coisa diferente para assistir. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pra lista! Recentemente, o filme Ninguém Vai Te Salvar causou um rebuliço entre os fãs de histórias de alienígenas por conta da sua trama pouco convencional envolvendo esse tema. Mas antes dele, em 2022, nós tivemos um outro lançamento que foi pouquíssimo comentado e que também traz uma subversão muito interessante desse tema da invasão alienígena. Em uma obsessão desconhecida, um jovem casal vai acampar em uma trilha isolada quando um objeto misterioso repentinamente cai do céu. Assim, o que inicialmente parecia uma trama dramática sobre ansiedade e relacionamentos, logo dá um duplo twist carpado e vira literalmente uma coisa de outro mundo. Esse é daqueles filmes que quanto menos você souber antes, melhor. Se aproveitando do seu cenário isolado e com pouca visibilidade, ele vai criando todo um suspense agonizante, fortemente baseado na paranoia e na desconfiança entre a dupla de protagonistas. Um terror sci-fi que apresenta referências em clássicos como Os Invasores de Corpos e O Enigma de Outro Mundo, mas que ao longo da narrativa brinca com as expectativas do público, trazendo umas coisas bem inesperadas, incluindo umas mudanças de tom que soam até alienígenas. Sem jumpscares ou banhos de sangue, Uma Obsessão Desconhecida é um suspense inteligente e que eu acho que pode agradar as pessoas que gostam de narrativas mais tensas, na linha de Rua Cloverfield 10 ou do próprio Ninguém Vai Te Salvar. John Carpenter é um diretor que tem na sua obra alguns títulos bastante icônicos, como Halloween, O Enigma de Outro Mundo, Eles Vivem, mas você sabia que ele dirigiu um filme que é quase um clone de ET? Ao receber um contato enviado pela humanidade ao espaço, um homem das estrelas vem até o planeta Terra, mas chegando aqui, a sua nave é atingida por um míssil do exército. Então agora, sozinho nesse mundo desconhecido, esse alienígena precisa encontrar uma forma de voltar para casa. E para isso, ele assume a aparência de um homem falecido, que calha a ser o marido de Jane Hayden. Apesar do seu contato inicial não ser dos melhores, logo a relação entre Jenny e o Homem das Estrelas vai mudando. Enquanto ele é caçado pelo exército, Jenny se torna a sua principal aliada na sua jornada até o Arizona, onde ele deve encontrar a sua nave de resgate. Starman, o Homem das Estrelas, é um romance que exala o espírito oitentista, que funciona especialmente por conta da combinação acertadíssima de Carpenter com o elenco principal. Não à toa que Jeff Bridges chegou até a ser indicado ao Oscar de melhor ator pela sua performance como o alienígena. Mesmo sendo um projeto mais comercial quando comparado com o restante da sua obra, esse filme mostra a versatilidade do diretor, que trocou o seu tradicional horror por uma trama de tom mais romântico e aventureiro. Uma boa pedida para quem quer um filme mais leve, que tem uma trama mais básica, porém um tanto encantadora. E por falar em filmes leves, daqueles que dão um aconchego no coração, um lançamento recente e que vem sendo pouco comentado por aí é a comédia Nosso Amigo Extraordinário. Tudo começa quando um disco voador cai no quintal de Milton, um senhorzinho morador de uma cidade pacata. Quando vê o seu tripulante ali perdido, a reação de Milton não é de espanto. Na verdade, ele oferece abrigo para esse visitante extraordinário. O início de uma história altamente intimista que usa a leveza da comédia para falar sobre temas como o envelhecimento, solidão
e empatia. Estrelado pelo grande ator Ben Kingsley, esse é um filme que traz consigo alguns elementos de ET do Spielberg, de pontos da narrativa como o governo atrás do alienígena e a sua tentativa de voltar para casa, até a ideia do alien sendo um catalisador de aprendizados nas vidas dos protagonistas. Aqui, um grupo de velhinhos lidando com os dilemas da terceira idade e aprendendo a importância de cultivar laços. Um filme simples, mas cheio de coração, que justamente por apostar nessa simplicidade, consegue divertir e se conectar com a audiência de uma forma única. Mas, como nós sabemos bem, quando se fala em alienígenas, geralmente a imaginação vai para o lado do terror. Apesar de usar os aliens em uma alegoria emocional sobre a fé e o luto, Sinais foi um filme que tirou o sono de muita gente, principalmente com a sua cena passada no Brasil. Outro que garantiu muitas noites em claro por aí foi Fogo no Céu, com a sua sinistra cena dos experimentos. E se você gosta de filmes nessa linha, um que você pode curtir é Estranhos Visitantes. Nele, Christopher Walken é um escritor atormentado por pesadelos que decide passar um tempo com a família em uma cabana isolada de tudo. Só que essa viagem de férias começa a ficar meio esquisita quando ele e a sua família passam a presenciar uma série de fenômenos estranhos. Assim como Fogo no Céu, esse filme é baseado em um relato de contato com alienígenas, esse publicado em um livro pelo ufólogo e escritor de terror Whitley Strieber. Um filme que chama a atenção pela performance de Walken, que curiosamente consegue ser um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Isso porque o diretor, por ser um cara meio inexperiente, ao lidar com um ator do calibre do Christopher Walken, decidiu colocar ele para improvisar na maior parte do tempo. E quem já viu qualquer coisa com o Christopher Walken sabe, né? Então tem cenas que funcionam muito bem, em especial as cenas dele com a psiquiatra, mas tem momentos que os atores que estão contracenando ali com ele não conseguem acompanhar esse improviso, então fica uma coisa meio deslocada. Mas uma coisa interessante é como ele explora a estranheza dos relatos de abdução. Uma coisa que eu acho que não foi intencional, mas que fica até mais forte por conta dos efeitos, que tinham um orçamento visivelmente baixo. Ainda falando do terror das abduções, uma outra representação mais moderna, mas tão assustadora quanto é Os Escolhidos. Nele, uma família passando por dificuldades começa a presenciar uns fenômenos bem estranhos, mas o que inicialmente parece apenas uma reação dos filhos ao trauma de ver os pais à beira de um divórcio, logo começa a tomar proporções bem maiores. E assim eles descobrem que existe ali uma presença alienígena. Os Escolhidos é um terror alienígena com traços de obras como Poltergeist e Sinais, que poderia até mesmo ser descrito como um episódio de Arquivo X. Uma trama interessante tanto para quem gosta de suspense, quanto para aqueles que apreciam os elementos mais clássicos de alienígenas, que aposta bastante nos jumpscares para tirar o público do sofá. E apesar de não curtir tanto esse tipo de truque para assustar o público, é preciso reconhecer que esse filme tem uns que são realmente muito bem feitos. Tem uma cena, aliás, que eu colocaria facilmente numa lista de um dos melhores jumpscares que eu já vi. Eu não vou falar muito aqui para não estragar surpresas, mas confere esse filme porque ele é puro suco do horror das histórias de abduções alienígenas. Bom, quem acompanha o canal sabe que vira e mexe a gente tá falando de alienígena por aqui. E tem uns filmes com essa temática que são meio esquecidos, mas que nós já abordamos em outros vídeos, como é o caso do provocante Ataque ao Prédio ou o inusitado e altamente divertido As Aventuras de Buckaroo Banzai. E se você gosta de ficção científica com terror, pode conferir também um outro vídeo que nós fizemos com esse tema. Para muito mais ficção científica, você pode continuar seguindo a gente aqui no Central Pandora, onde nós estamos sempre explorando os diferentes mundos desse gênero. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Mestre J e Dragão Chinês da Noruega, e aos oficiais de ciências Luiz Carlos Matos, William França Costa e André Ornelas, pessoas que são essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias. Muito obrigada e vejo vocês por outros mundos.